Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 68 de 180, Além Túmulo, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 68 de 180, Além Túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, 1 Coríntios 15, 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro, consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas, aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com um tema muito importante, que é Além Túmulo. Neste capítulo, Emmanuel utilizou esta passagem quando Paulo escreveu. Ele diz na sua carta: e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Uma colocação importantíssima, porque há quem duvide disso. Por quê? O que ele diz que se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Em outras palavras, significa: aquele que acredita que Cristo somente ressuscitou e as demais pessoas não ressuscitam, é que estão enganados. Se não há ressurreição dos mortos, de todas as pessoas, também o Cristo não ressuscitou. Isto é, tanto Cristo ressuscitou, quanto todos nós iremos ressuscitar. Ele então começa a nos explicar
dizendo teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Ele informa, então, que teólogos, isto é, os estudiosos do Evangelho, e com eminente projeção dos seus pares, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais. Vejam bem, tentando harmonizar, ou seja, não colocar mais nenhuma dúvida sobre aquilo que eles estão colocando. Mas, em fazendo isso, eles obscureceram o problema da morte. Isto é, pioraram a situação. Porque eles, impondo sombrias perspectivas, não é, para a morte, sendo que era uma simples solução que lhe é própria. Ela tem uma simples solução que é própria. Nesta outra parte, ele diz, muitos deles, ele está se referindo a esses teólogos estudiosos, muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Emmanuel, então, diz aqui que muitos desses teólogos situaram as almas, ou seja, após a morte, situaram as almas em determinadas zonas de punição ou expurgo, isto é, criaram zonas que eram eternas, né? Como se fosse um local assim de punição. Criaram então o purgatório e o inferno, ou seja, o purgatório a criatura ainda poderia sair dali, mas o inferno não. É por isso que ele chama então a punição de purgatório e aqui o expurgo seria o inferno. Estaria a pessoa então eternamente já sem solução nenhuma para a sua vida. E essas pessoas falam isso como absolutos senhores, ou seja, como se eles detivessem todo o conhecimento indispensáveis para essa análise. É como se fosse a última palavra a respeito do assunto. Continua dizendo, declaram outros que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Outros religiosos, então, colocaram a questão do juízo final. Então não seria inferno e nem purgatório. Seria um sono indefinível para todos. Então todos iriam para este lugar. E aí estariam todos esperando o dia do juízo final, que seria quando Jesus voltaria para julgar os vivos e os mortos. Emmanuel continua dizendo, hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Emmanuel está dizendo que hoje, como nós temos uma inteligência mais apurada, nós reconhecemos que a lógica, ou seja, é lógico nós pensarmos assim, evoluiu. Então nós temos todas as possibilidades de observação e raciocínio. Então já não somos mais aquelas criaturas ignorantes, sem condição nenhuma de raciocínio lógico. Continua dizendo, ressurreição é vida infinita. É muito importante. A ressurreição, ou seja, essa passagem do plano físico para o plano espiritual, é vida infinita. Não acontece nenhuma coisa ou outra. Isto é, ele está querendo dizer que não existe aí o purgatório, o inferno, e muito menos essa questão do juízo final. Nesta outra parte,
Emmanuel diz: vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. A criação, ela na eternidade, então ela é eterna. Não existe isso, ficar no sofrimento. Existe trabalho, essa alegria extrema que é o júbilo e criação. Então é uma visão completamente diferente das duas que nós vimos. E Emmanuel, ele faz um questionamento. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Então ele está fazendo uma pergunta sobre aquelas pessoas que muitas vezes falam: fulano foi para o inferno, não é? Ou foi para o purgatório. Numa questão ilimitada no tempo, isto é, não tem limites. É eterno essa questão. Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas, aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Então, quando nós analisamos isso, também não é compreensível que todos nós só tenhamos uma vida, que é esta encarnação aqui, e ao morrermos, seremos levados para um lugar e lá ficaremos até o dia do juízo final. É realmente inconcebível quando nós percebemos que nós somos criaturas criadas por Deus para evoluir sempre, e para isto a necessidade de vidas sucessivas, porque nenhum de nós vai evoluir completamente numa só encarnação. Isso é impossível. Como seremos julgados definitivamente se nós não temos condições de elevarmos numa só vida? Nesta outra parte, Emmanuel diz: os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Ele diz que não temos que descartar os argumentos teológicos, porque tem coisas importantes, sérias e que são verdadeiras. Mas nós não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana, isto é, o raciocínio lógico. Se não houver um raciocínio lógico para aquilo, não tem como nós analisarmos e acreditarmos, porque não tem lógica. Continua comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, isto é, se nós fizermos um comentário espíritas cristãos, nós somos compelidos para reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. Muito interessante isso. Veja bem, esse comentário que nós estamos fazendo aqui, dentro do esforço cristão, que nós estamos estudando, nós somos compelidos, isto é, nós somos forçados a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, que são esses dois que nós falamos, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. Isto é, estes teólogos, esses religiosos, que acreditam que o homem vai para o inferno ou o purgatório, ou aquele que acredita que todos nós iremos para um determinado lugar e um dia todos nós seremos, então, ali, de certa forma, julgados se nós somos bons ou não. Por isso que ele diz, essas criaturas definem-se contra o próprio Evangelho. Isto é, elas estão contra completamente o Evangelho. Porque se você pegar a lógica do Evangelho de Jesus, você chega à conclusão que Deus é amor. Jesus veio trazer o amor. Então, em sendo amor, não há como conceber que em uma só vida, aqui na Terra, nós seremos pessoas boas, de uma noite para o dia. É impossível isso acontecer.
É necessário as vidas sucessivas. E essas duas vertentes que nós comentamos, elas não falam em vidas sucessivas. E continua, o mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. E é verdade. Veja bem, ele estava ensinando, ele estava mostrando para as pessoas e, em determinado momento, ele foi preso. Isto é, ele não estava ocioso, não estava parado no tempo. Ele estava trabalhando para a obra de Deus, como ele bem assim mencionava. Nesta conclusão, Emmanuel faz uma pergunta para nós. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? É uma pergunta que nós temos que analisar. Isto é, aquela ideia de que o fulano descansou. Bom, descansou em termos, mas ele vai ficar agora no céu, por exemplo, ouvindo harpas e chupando uvas, como se colocava na antiguidade? Isso é incompreensível. Os espíritos, quanto mais evoluídos são, mais trabalham. Não existe ociosidade. É isso que a gente tem que entender. Emmanuel ainda coloca que somos almas em função de aperfeiçoamento. Isto é, nós somos almas e nós temos esta função de aperfeiçoar-nos cada dia que passa. E, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço da vida. Então, se aqui é trabalho, do outro lado estaremos nos esforçando para continuar o trabalho. Esse trabalho incessante para que sejamos cada dia melhores pessoas. Então, seja aqui na carne ou fora dela, o trabalho é incessante. Uma bela lição para que nós não tenhamos dúvidas nenhuma a esse respeito. E foi muito bom estar com você e espero encontrá-lo ou encontrá-la em próxima oportunidade. Fique com Deus.